Sejam bem-vindos, comunidade. Tudo bem com vocês? Comunidade, eu estou muito feliz e agradecida porque vocês estão aqui. Estou já com minha Bíblia aberta, aqui me preparando para conversar com vocês, mostrar um pouquinho que eu aprendi. Quero deixar bem claro que eu estou lendo com vocês. Então essa leitura, para mim, ela é uma leitura de descoberta e eu fico muito feliz em estar podendo compartilhar. Quero mandar um cheiro no oi para todas as pessoas que me mandam mensagem no direct, mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, também no meu canal do YouTube. Gratidão. Poxa, vocês não sabem o quanto é legal isso, porque eu por muito tempo hesitei em fazer com medo de críticas, porque na minha cabeça as pessoas iam pensar que eu queria ser santa, ou que eu tava dando uma de blogueirinha, ou que o que eu tô fazendo aqui é para me apresentar, é para me aparecer. E aí assim, e como eu não sou teóloga, eu não tenho curso de teologia, eu tenho medo de errar, de falar alguma besteira, de como é que se diz, fazer com que as pessoas se sintam mal por conta disso. Então assim, é muito delicado isso que eu tô fazendo, e eu não tô fazendo isso aleatório, não tô fazendo isso para me apresentar. Então eu agradeço demais por você estar aqui nessa jornada junto comigo, tá bom? Amo vocês. Gratidão, 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 e um cheiro no oi de todo mundo. Antes de começar a palavra, eu quero contar um relato para vocês e quero pedir que vocês me ajudem, curtam, compartilhem, comentem. É tão importante para mim, sabe, poder saber assim, que outras pessoas que têm dificuldade em ler a Bíblia podem ouvir a palavra junto comigo. Se você não tiver tempo, bota para tocar, vai dirigindo aí, ou bota aí para o play, vai limpando a casa, vai trabalhando. O importante é escutar a palavra, ela é transformadora. E eu tenho um testemunho, na realidade eu tenho dois. Semana passada eu estava... A minha mãe, ela é a tutora da Maria Flor, para quem não sabe, ela que ensina, né? E uma ótima professora, por sinal. Sou muito grata a Deus por eu ter a minha mãe para ensinar a minha filha. São pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio, e eu sou uma privilegiada. A professora ligou e disse que a Maria Flor estava querendo ser a Maria Joaquina na escola. E aí, minha amiga, eu amo minha filha, ela é meu maior presente. Eu orei para que ela nascesse, vocês sabem disso, quem me acompanha sabe. A Maria Flor é algo que foi querido, pensado, orado, enjoado, certo? É um impossível. Então assim, eu não tô criando a Maria Flor para ser filhinha de mamãe. Eu tô criando a Maria Flor para ser uma mulher que edifica e constrói. E mulheres que edificam e constroem, elas não são mulheres fracas e não são mulheres que passam a mão na cabeça. Não é que eu trate minha filha mal. Maria, eu trato minha filha muito bem, pelo menos dentro das minhas possibilidades. Mas na hora da bronca, eu dou bronca. Quando ela tá errada, eu reclamo. Não tô nem aí se tem gente por perto. Às vezes, quando eu vejo que tá errado, na hora eu digo, pare, não faça. Pode até escandalizar alguém, mas eu sou esse tipo de mãe. Então, quando eu soube disso, foi tirado muitas coisas dela, né? Foi tirado celular, foi tirado brincar na porta, que ela gosta muito de brincar, foi tirado algumas novelas e vídeos do YouTube que eu acho que não estavam fazendo bem. Então, foi tirado bastante coisa delas durante 15 dias, né? Porque os professores estavam mesmo dizendo que ela estava tocando terror. E ela é uma menina maravilhosa, as notas dela são boas, ela é super inteligente, muito estudiosa. Quem conhece a Flor sabe, ela é muito esperta. Né, porque a minha filha não. Mas a gente tem que estar todo o tempo, né, por 8 anos, não pode soltar a rédea. E aí eu mudei algumas rotinas aqui em casa. Uma das rotinas que foi mudada antes de dormir, apesar eu sou uma pessoa cristã, minha família também é, mas às vezes eu termino me preocupando mais comigo do que com minha família, né? Então eu terminei fazendo o quê? Eu comecei à noite, eu boto ela para agradecer 10 coisas
10 coisas, não pode ser as mesmas coisas toda noite. E ela tem que agradecer em voz alta porque ela estava muito reclamona. Eu coloco ela para ler 2 páginas de um livrinho, ela está lendo agora O Pequeno Príncipe. Eu coloco ela para orar. O Júnior brinca 1 hora, 40 minutos com ela, porque o Júnior não estava tendo esse tempo de brincar e a gente acha que isso estava fazendo falta. E quando é de manhã, nós fazemos uma meditação matinal. Não é meditar, apesar que eu gosto, mas não é isso. É meditação de um livro onde, além de ler uma passagem e ler um texto que faz a gente se preparar para o dia, né? Se vocês quiserem, depois eu posso colocar aqui as meditações, o livro de meditação que eu estou fazendo. E aí eu faço com a minha família, meu sogro está em casa e ele também participa, a gente ora e cada um vai viver a sua vida. Vamos trabalhar, vamos viver, né? E além de estar fazendo isso aqui, que é muito difícil para mim, porque eu tinha muito medo de ser julgada, né? Não quero ser santa, nunca vou querer ser santa, mas eu tinha medo das pessoas dizerem assim, agora quer, tá entendendo? Eu tinha muito medo disso. Mas fiz com medo mesmo, e pode não estar 100%, desculpe aí os teólogos e pastores, mas é o meu melhor, é dentro do meu entendimento e eu tô fazendo para Deus, tá? Fazer que nem a flor. Então, a gente vem fazendo isso há 2 semanas. A gente começou a ver o melhoramento, né? A Flor, tiramos o celular, voltou a ser quem era ela, e mais calma, mais tranquila, depois que a gente tirou o celular, né? Deu uma maneirada no celular, ela só pega agora, uns minutinhos ali, logo a gente toma e já guarda, não deixa mais ela como é que ela tava. E a gente começou a notar que aqui em casa as coisas começaram a ficar diferentes depois que a gente começou a fazer as meditações, ela tá reclamando menos, então assim, é tudo devagar, né, minha gente, não é veneno, é progressão, né, devagarzinho. Mas vocês sabem também que eu tô passando por um problema na minha empresa e esse problema tá afetando o lúpus, né? E aí, assim, as vendas no comércio todo, em geral, não é prerrogativa minha, tá fraca, tá aquele negócio assim, né? Meio, sei lá, o carnaval veio e o negócio parece que ficou mais cabuloso. E antes de ontem, fui pra loja normal, graças a Deus, o dia que eu tô bem, que eu sou produtiva, já falei, faço tudo, pareço um pinto no lixo. Fui pra loja, trabalhei, beleza. Quando vim embora, a minha moto, eu tenho uma Pop 100 e essa Pop 100 foi conquistada. Eu trabalhei 2 anos por ela, juntando, e como eu trabalhava viajando nas cidades, fazendo os festejos, eu ia no sol quente a pé, eu viajava para as cidades de ônibus, ia lá, eu alugava uma casa, ficava numa casa, e aí nesses primeiros dias, se o centro era muito longe, eu pegava o mototáxi, ia pro centro e andava de loja em loja, de porta em porta, oferecendo meu produto para poder fazer o anúncio. Minha filha, já trabalhei muito. E aí isso fazia com que, assim, quando eu comprei essa moto, eu comprei com muito esforço mesmo, foi trabalhando no sol quente, literalmente. Então, isso fez com que não é que eu seja apegada aos bens materiais, mas eu dou valor àquilo que eu tenho, porque tudo que eu tenho foi muito conquistado, ou pela minha saúde, ou pelo meu esforço, ou com o esforço e minha saúde. Vocês entenderam aí como é que é? E aí, eu levei, como eu tô sem andar na moto, né, por problemas que eu já relatei, eu levei minha moto para a loja para os meus funcionários ficarem fazendo os mandados, em vez de fazer na moto deles, fazerem na minha moto. E andando e tudo. Só que eles tinham que botar para fora e tinham que botar para dentro a moto. Só que eles não fizeram isso antes de ontem. E aí, minha gente, quando eu não tenho o hábito de botar pra dentro, até porque eu já pensei em tanta coisa, minha cabeça pensa em tanta coisa, que alguns pequenos detalhes, por mais que seja muito importante, a minha moto é importante pra mim, passou desapercebido. Eu não botei ela pra dentro, eu fui a última com um outro funcionário meu a sair da loja, mas não botei ela pra dentro. Resumo da ópera, a loja dormiu lá fora.
E aí, quando foi no outro dia, eu fui pra igreja, né? Eu acho que eu até coloquei, né? A Maria Flor, botei nos meus status, quem me acompanha viu. Eu fui pra igreja e lá na metade do culto, a minha funcionária, Jéssica, mandou uma mensagem pra mim perguntando se eu tinha pego a moto. E aí, quando ela perguntou se eu tinha pego a moto, eu disse pra ela que não tinha pego. Porque às vezes meu marido manda alguém buscar ou empresta a moto para alguém, né? Mas não foi o caso, eu não peguei. Eu digo, não peguei a moto. Aí ela disse, pois a moto não tá aqui. Aí eu digo, como assim não tá? Isso no meio do culto. Aí eu já comecei logo a chorar, tipo assim. É tanto problema, que tem hora que, por mais que eu seja uma mulher de fé, tem hora que não dá, a gente explode. Aí o Júnior, nessas horas o Júnior é muito sábio, sabe? Compensa as coisas, sabe? Aí o Júnior pegou e disse assim, vamos assistir o culto, vamos fazer o que tem de ser feito, a gente veio pra cá pra assistir o culto. Vamos assistir o culto, quando terminar o culto a gente resolve isso. Aí eu passei o culto lá, chegou um momento que eu disse, não, vamos tentar resolver isso. Ele, não, vamos assistir o culto. E aí passou um pedaço, eu me sentei, foi muito legal, a Maria Flor participou lá e ela tá querendo ser desbravadora, então, e a gente ficou lá até o final e no final ainda confraternizamos, tiramos fotos com o pessoal e tudo e foi muito bom. Me sinto sempre muito acolhida na Igreja Adventista, que é a igreja que eu fui batizada e conheci a Cristo lá. Mesmo me afastando e muitas coisas acontecendo, mas é uma igreja que vira e mexe eu tô por lá, né? Aí, certo, quando a gente saiu da loja, aí eu fui descobrir. Bem, tinham esquecido a moto lá fora e eu não me lembrei de colocar a moto para dentro porque foi uma coisa que realmente eu nem prestei atenção e a moto não estava lá. Geralmente tinha uma pessoa que guardava essa moto, porque meus vizinhos são quase como uma família ali no mercado, por isso que eu gosto muito do mercado. Eu tenho quase 18 anos de loja e me sinto muito acolhida ali. São pessoas que se preocupam comigo. E aí fui nos meus vizinhos que já tinham guardado outras vezes, que eu não sabia que isso também estava acontecendo. Eles disseram que não tinha, né? Aí eu peguei umas câmeras, as filmagens de umas câmeras, fui olhar para ver se achava a pessoa que tinha carregado a moto, porque a pessoa tinha que ter levado a moto, né, andando. E daria para ver. E aí fui na delegacia, fiz o BO, mas minha gente, foi um dia de tanto terror que eu não sei se nem se dá para perceber que eu ainda tô com os olhos inchados. Eu chorei tanto ontem. Chorei porque justamente por isso, assim, porque eu olho, meu Deus, eu oro tanto. Eu peço tanto a Deus, eu não desejo mal para ninguém e é eternamente assim essa tribulação, essa vontade de chorar, esses problemas que não se acabam. E aí assim, o Júnior veio e disse, não fale isso, Deus tem um propósito, é porque você está fazendo o trabalho, você está falando da Bíblia, você está cuidando mais da sua família no sentido espiritual, então isso faz com que o inimigo queira criar situações para que você pare com o seu propósito, com o seu projeto. Só que naquele momento ali eu só sabia chorar e perguntar para Deus por que ele estava fazendo aquilo comigo, que minha moto era algo. Eu não estava chorando pelo bem material, eu estava chorando pelo problema em cima de problema. É minha saúde, que é toda hora, sabe, em cima de mim, assim, me lembrando que eu não sou uma pessoa normal. É minha vida... a minha vida do meu trabalho também atribulada, e aí agora com essa moto, e que com a perca dessa moto, por mais que alguém fosse, o culpado fosse me ressarcir, mas ia quebrar muita coisa, então assim, eu chorei muito ontem, muito mesmo. Minha filha, minha mãe, não chora, Deus sabe o que faz, vai dar certo, se essa daí não vier mais, Deus vai mandar outra. Aí o Júnior, se eu fosse tu não ia atrás, eu digo, eu vou atrás, porque eu não ganhei não, sorteio não, eu trabalhei por ela. E aí foi assim, aquele negócio muito tribulado. Ontem foi um dia assim, horrível. Quando eu cheguei em casa, já era mais ou menos umas 9 da noite. Eu nesse negócio de pegar testemunha, conversar com o vigia, sabe? Pra ver se eu tinha pelo menos um paradeiro de onde estava essa moto, né?
Aí eu vim pra casa, chorei aos pés de Cristo, tá, minha gente? Eu não chorei, mesmo eu zangada, mesmo eu falando coisa que eu me arrependo, sabe? De ter, quando a gente brigando com Deus mesmo, mas sempre foi não foi sendo adversária de Deus, mas foi clamando a Deus para que Ele mudasse a minha situação, clamando a Deus para que essa eterna batalha, que ela acabasse, para que Deus me desse paz, saúde e prosperidade, sabe? E aí, assim, querendo me culpar pelas coisas que estavam acontecendo, enfim, assim, foi muito ruim. Aí eu dormi, achava que eu ia acordar hoje toda papocada, né, toda cheia de hematoma, por conta da urticária que o lúpus também desenvolveu em mim agora, recentemente, e essa urticária, ela é nervosa. Quando eu fico ansiosa, quando coisas ruins acontecem comigo, eu papoco todinha. Ontem eu tava com o lábio inchado, o olho inchado, a pele do rosto toda pipocada. Então assim, quando eu acordei hoje, para honra e glória de Deus, eu acordei sem mancha. Acordei só com os olhos um pouco inchados, porque quando eu choro sempre fica inchado. Mas acordei com a minha pele limpa, sabe? E aí a gente foi ver a fazenda da minha mãe. E aí lá, enquanto eu tava indo, eu dormi orando, e quando eu acordei, eu já acordei dizendo assim: Pai, será que o Senhor pode? Ou será que o Senhor vai me devolver minha moto? Porque se o Senhor quiser, essa moto aparece. Mas é só se o Senhor quiser. O Senhor quer? Se o Senhor não quer, me conforta. E me faz entender essa situação. Se é para ter assim, eu ter um forte impacto emocional para aprender alguma lição, então me mostra, mas tipo assim, me mostra mesmo com letras garrafais, porque eu te juro que eu sou burra, eu não tô entendendo não. E aí eu fui, né? Fui lá pra fazenda da mamãe, a gente foi pra lá, e quando foi mais ou menos meio-dia a gente voltou. Lá não pega celular. Aí quando a gente voltou, só que tipo assim, eu já tava, não é que eu tava conformada, eu tava esperando em Deus. Ontem eu esbravejei, reclamei, briguei com Deus, conversei com Deus, porque Deus, não sei o que, Deus, me ouve, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, não faz isso comigo, Deus, e pedi a Deus, e não ouvia nada, né? Quando foi hoje, eu já acordei tipo assim, mas eu não vou te dizer que é esperançosa, porque não era esperançosa, é tipo assim: faz de acordo com a tua vontade, seja feita a tua vontade. O que eu quero é que a minha moto volte, mas se essa não for a tua vontade, então beleza, eu vou aceitar a tua vontade. Eu não sei o que é que vai desenrolar a partir disso, mas seja feita a tua vontade. Aí eu fui. Quando eu voltei, meu celular começou a cair as mensagens. Quando caiu a mensagem, 2 funcionários meus mandaram mensagem. Aí a Jéssica mandou a mensagem mandando o print e o áudio. E o outro funcionário mandou a mensagem dizendo que tinham encontrado a moto. Aí eu já fui logo falando pro Júnior, minha mãe já foi logo glorificando a Deus. O Júnior já foi logo: eu não disse, passando aquela velha coisa na cara, né? Eu sou um homem de fé, eu sei, eu não me desespero. Realmente ele não se desespera, a casa tá pegando fogo, e ele: aleluia, vai dar certo, faz parte do processo. Ele é assim. E eu já não tenho essa maturidade. No primeiro momento eu extravaso mesmo, eu grito, eu choro, eu reclamo com Deus. Eu não amaldiçoo Deus, tá? Eu reclamo, como se eu estivesse reclamando com meu pai, e ele é o meu pai. Tipo, ele é o meu pai carnal, e eu dizer: pô, pai, por que você fez isso comigo? Por que o senhor não me deu isso? Por que É assim, tá, minha gente? Eu não xingo Deus, eu não faço essas coisas porque Deus me livre. Mas às vezes a gente faz coisas que não é pra fazer, como a gente, às vezes quando briga com pai e mãe, briga de uma forma que a gente não devia brigar, né? Aí eu
Aí eu falei com Deus, aí eu já chorei logo, aí pedi perdão pelas coisas que eu falei, pelas coisas que eu disse. Resumo da ópera, minha gente. A minha moto apareceu. O nosso vizinho lá, ele pegou a moto e guardou. Não falou para dar uma lição nos funcionários, porque não era a primeira vez que isso tinha acontecido. E aí ele disse que segunda-feira vai me devolver a moto. E assim, só pode ser Deus, minha gente. Primeiro, para botar uma pessoa para guardar. Segundo, para botar uma pessoa, essa pessoa que guardou, dar uma lição para que eu também pudesse acordar. Terceiro, para que ele pudesse me dizer que mesmo quando eu estivesse passando por dificuldade, mesmo que ele não esteja falando comigo na hora que eu estou clamando, mas ele está me ouvindo. Eu acredito sim, poderia passar qualquer pessoa naquela rua ali para pegar minha moto, poderia... essa pessoa que guardou minha moto, eu sei que ela fez isso para me dar uma lição, então Deus preparou ela para guardar a moto, eu só tenho a agradecer. Então, assim, muitos milagres. O milagre de eu não ter acordado manchada, nem com o lábio inchado, ou o nariz, ou a orelha, ou qualquer parte do meu corpo. Milagre desse Filho de Jesus Cristo ter guardado minha moto, sabe? A motinha vai voltar para casa e não vai sair mais para ninguém, amigo. E agradecer a Deus, porque mesmo eu sendo uma filha birrenta, Ele me honrou. E eu queria compartilhar muito com vocês, dizendo que às vezes quando você começa a fazer algo que Deus pede para você fazer, aparecem muitos obstáculos para que você duvide da sua fé, porque isso aí era para fazer eu duvidar da minha fé. Como é que tu me falando da palavra de Deus, louva a Deus, e tua vida tá desse jeito? Diabo é isso, tá fazendo isso de besta. Então, assim, esse era o propósito do inimigo, mas ele foi envergonhado. E assim, eu podia não falar, eu podia ter vergonha, eu podia dizer assim, na internet a gente só posta coisa boa. Não, eu posto coisa ruim também, para vocês verem que a vida de todo mundo tem coisa boa e tem coisa ruim. Não é só a sua, não. A minha também tem, do vizinho do lado também tem, da pessoa que mora na sua frente também tem, da pessoa que trabalha com você também tem. Então, assim, vamos ter empatia, vamos orar a Deus. Se aparecer as dificuldades, vamos conversar com Deus mesmo. Poxa, Deus, por favor, olha por mim, tem misericórdia. Chama outras pessoas para orar contigo, porque aqui orou minha sogra, orou minha mãe, orou minha filha, meu marido. Então, pessoas que você ama, orou a meus funcionários, pessoas que você ama, tem que estar perto de você para poder orar com você. Então, ore, não tenha medo. Não tenha medo, mesmo que o seu propósito seja muito difícil, mesmo que as coisas não estejam boas, mesmo que as pessoas estejam falando de você, mesmo que as pessoas estejam dizendo que você não vai conseguir vencer, que você é um fracassado, que as coisas não vão dar certo, que daqui um dia vai ver a sua queda. Não confie no que os outros estão dizendo, confie em Deus. Não deixe as pessoas dizer qual é o teu destino. Porque as limitações que elas estão vendo em você não faz parte de você, não, faz parte delas. São limitações destas pessoas. Porque quando você está com Deus, nem o céu é o limite. Quando você está com Deus, nem nada e nem ninguém pode dizer aonde você vai chegar, o que você vai ser, como é que vai acontecer, porque Deus é quem traça os teus caminhos. Eu quero deixar isso bem claro para vocês e dizer que momentos ruins acontecem, mas Deus mandou te dizer que vai acontecer. Que Deus mandou falar que a nossa hora vai chegar. Então quem está com a gente não dorme. Deus não dorme. Mesmo quando a gente não escuta a voz dele, não dorme. E o diabo pode até ter feito a artimanha dele para ver se eu
fazia, acontecia e queria desistir disso aqui. Mesmo que eu não tivesse reavido minha moto, que depois eu vou mostrar pra vocês minha moto, eu ainda não peguei nela, mas quando eu pegar eu vou mandar aqui mostrar pra vocês. Mesmo que eu não tivesse reavido minha moto, eu iria estar aqui fazendo. Porque não é sobre o que eu tenho, é sobre o Deus que eu sirvo. É sobre pra onde eu quero ir. É sobre o que Deus já fez na minha vida. E a moto eu ia sofrer. E a moto ia me baquear. Mas não iria me derrubar. Então quem está com você não dorme, nem pisca. Que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Confia nele. E o mais ele fará. E a mamãe canta uma música assim. Vai dar tudo certo. Quando eu tô no hospital, é o hit do hospital. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Deus não disse que a gente não ia passar por aflições. Deus disse que mesmo no vale da sombra da morte, Ele não nos abandonaria. E eu creio nisso e louvo o nome de Deus. E vamos para a palavra. Então vamos estudar o capítulo 11. Gente, a partir de agora, eu não vou fazer um capítulo por dia, porque é muitas lições. Então, eu prefiro que a gente aprenda o que tem de ser aprendido aqui, em vez de fazer corrido, né? Então, tipo, o capítulo 11 eu vou dividir ele em 2, porque tem a história da Torre de Babel e depois vai ter a história da descendência para chegar em Abraão. Então, eu prefiro que a gente entenda um e depois vá para o outro. Porque se for para ler por ler, a gente lê corrido e não entende nada, tá bom? Então, vamos lá. No Gênesis 11, capítulo 1, diz assim: Toda a terra falava a mesma língua com a mesma palavra. Os que migravam do Oriente encontraram na terra de Senar uma planície e ali se estabeleceram. Depois disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos queimados na fornalha e passaram a usar tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de barros. E disseram então: Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu para ficarmos famosos e não dispersarmos pela superfície da terra. Pronto. Vamos para esse primeiro momento bem aqui. O que foi que aconteceu? Deus mandou que os homens se espalhassem pela terra e multiplicassem. Esse foi a ordenância dele para Noé quando ele saiu da arca. Crescei e multiplicai-vos e dominai toda a terra, né? Aí o homem, dono de si, fez o quê? Fez o contrário do que Deus tinha pedido. Se juntaram todos em um local só e naquele local ali eles resolveram criar uma torre que fosse do chão até o céu para mostrar a sua grandiosidade, né? Para dizer que eles seriam famosos em toda a terra. Então, vamos lá. Versículo 5. Deus desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E Deus disse: Eles são um povo só e falam a mesma língua. Isso é apenas o começo dos seus empreendimentos. De agora em diante, nenhum projeto será irrealizável para eles. Vamos descer e confundir a língua deles para que não entenda a língua do outro. Daí Deus espalhou por toda a superfície da terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Deus confundiu a língua de todos os habitantes da terra e foi daí que eles os espalhou pela superfície da terra. Pronto, isso aí a gente leu até o versículo 9 do capítulo 11. Gente, eu fiquei me perguntando assim, eu não entendi por que Deus fez isso. Tipo assim, será que Deus ficou com ciúme? Será que Deus teve insegurança? Achou que as pessoas não iam gostar mais dele? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez
colocou línguas diferentes na terra. O que foi que aconteceu para que Deus tomasse essa atitude? Será que foi inveja de Deus? Será que foi insegurança de Deus? Será que Deus não queria que isso acontecesse porque isso foi um projeto só de homens? Não colocaram Deus no meio? O que foi que aconteceu? Então, eu fui analisar essa parte, assim, bem mais a fundo, e eu peguei algumas palavras que me deixaram, assim, curiosas, para querer entender o que levou Deus a criar línguas estranhas. Então, é o seguinte, o que levou Deus a querer fazer isso foi que o homem estava desobedecendo um princípio. Quando houve dilúvio, quando Noé saiu da arca, Deus disse, crescei e multiplicai sobre a terra. Deus não disse, fique bem aí na cidade do Oriente e faça essa torre e que essa torre seja para que vocês todos possam viver nesse lugar. Deus não disse isso. Deus não mandou, não era esse o princípio, não era esse o propósito do homem na terra. O propósito do homem na terra era crescer, multiplicar e povoar toda a terra. Existia um mundo que deveria ser povoado. Existia uma terra que deveria ser cuidada, plantada. Existia um propósito. Deus queria que o homem fizesse parte desse propósito. Mas, como sempre, desde a história da criação, o homem sempre faz aquilo que ele quer e não aquilo que é propósito de Deus. Então, isso fez com que Deus se chateasse. Até porque eles estavam desobedecendo. O homem queria que não viesse do céu para a terra, mas que viesse da terra para o céu. Ele queria que a gente... ele queria que Deus entendesse que nós somos donos da nossa própria vontade e que não é Ele que manda na gente. Então, assim, isso fez com que Deus visse o coração do homem e entendesse que dentro do coração dele não existia ali um propósito vindo de Deus. Não existia ali um propósito vindo, sendo divino. E sim um propósito de fama, um propósito de que eu faço o meu destino. E eu quero que a gente entenda bem aqui que o que é que acontece quando nós fazemos o nosso próprio destino. Nós nos metemos em coisas que nos fazem sofrer, nós vivemos situações que não eram para ser vividas, nós criamos uma vida cheia de amarguras, porque não era esse o pensamento de Deus para nós. Porque a própria palavra diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, não pensamentos de guerra, não pensamentos de sofrimento, mas pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, para dar a você o fim que esperareis. Então, o fim que a gente espera, a felicidade que a gente acha que merece, que nós merecemos, porque isso é bíblico, essa felicidade, ela não está nos nossos próprios punhos, nos nossos próprios braços, nas nossas próprias ações, nas nossas próprias mãos. Essa felicidade, esse sonho que nós nascemos já com ele, de sermos prósperos, de sermos abençoados, de termos o que nós temos, isso já é dom de Deus, já vem do propósito lá da nossa criação. Deus já diz o que é que Ele quer, Ele já sabe o que é melhor pra gente. E quando a gente vive esse propósito que é de Deus, quando a gente vive esse propósito vindo da parte dEle, do céu para a terra e não da terra para o céu, quando a gente vive esse propósito, todos os nossos sonhos são realizados. E quando a gente não vive esse propósito, os sonhos da gente... Todos os nossos sonhos, a gente vive eternamente naquela corrida de ratos, naquele globinho lá que eles ficam andando no mesmo ciclo, a gente buscando algo, não conseguindo aquilo e se frustrando. E às vezes se consegue. Por que tem pessoas que conseguem? Sim, tem pessoas que conseguem sim. Mas essas pessoas que conseguem, às vezes é a custo de saúde mental,
de saúde física, de casamento destruído, de uma vida toda dilacerada. Então, assim, tem um custo. E o custo, às vezes, é extremamente elevado para ela conseguir chegar onde ela está, né? E quando se tem Deus cuidando desse propósito, vivendo o propósito, quando tem Deus dizendo assim, eu quero que você faça isso, e a gente faz aquilo que Deus mandou, a gente consegue. Todas as nossas áreas da nossa vida conseguem estar no prumo, mas dentro de uma paz, dentro de uma realização, onde essa realização tem a visão de Deus à frente. Então, o que é que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui na época da construção de Babel era que o homem disse assim, o ide que Deus mandou eu fazer, que é o ide do Novo Testamento, que Jesus diz assim, ide pregai o evangelho para toda criatura, até os confins da terra, que hoje está sendo feito, foi o mesmo ide do Velho Testamento, onde o próprio Deus disse assim, vai, povoa toda a terra, porque essa terra ela tem que ser conquistada pelo homem, crescei e multiplicai-vos, faça isso, essa é a minha ordem, é o meu princípio. E quando o homem fosse fazer isso, multiplicar e povoar toda a terra, ele iria estar falando de Deus. Só que o diabo, astutamente, vai lá no ouvidinho do homem e diz assim, faz não, tu tem coisa mais importante para tu fazer. E a tua vida? E o teu sucesso? E os teus propósitos? E aí, tu vai morrer eternamente nisso, nessa historinha aí, servindo um Deus que nem liga para ti? Não, vai viver na tua bolha, vai viver lá na tua torrezinha muito linda, com todos os parceiros, os parceiros lá, construindo, todo mundo falando a mesma coisa, a mesma voz. Vai lá, deixa de história de ficar proclamando o nome de Deus para ninguém, que isso aí é besteira, isso aí é balela. E a mesma Babel que existia, existe nos tempos de hoje. O homem é egoísta, não quer saber de falar da palavra de Deus. Quando você vê alguma pessoa falando, isso aí é doida, é alienada, isso aí é não sei o quê, vai estudar, vai fazer outra coisa, por quê? E quando você fala da palavra de Deus, agride muita gente. Você tá falando da palavra de Deus, a pessoa tá pensando que você tá xingando ela. Isso é a realidade. Então o homem hoje, ele é o seu próprio Deus. Da mesma forma de Babel, hoje a gente vive numa Babel, onde o homem diz o que é certo para ele e o que tem na Bíblia, aquilo é loucura, foi escrito por gente doida. É o que está na Bíblia. É assim que muitas pessoas acham, né? Então, o id aqui foi colocado de lado. Quando Deus viu o que estava no coração, disse assim, não foi esse o propósito, não foi esse o sentido do dilúvio, não foi essa a ordem que eu dei. Não é assim não, meu filho, você não vai fazer sua vontade não, você vai fazer a minha vontade, porque eu sou o Senhor, teu Deus. E aí, às vezes acontece coisas ruins na vida da gente, às vezes acontece coisas que a gente quer que aconteça, propósitos nossos, sonhos nossos, e a gente corre atrás, ou às vezes não dá certo, e a gente não entende por que não deu certo, aí a gente diz assim, foi Deus, foi macumba, foi isso e aquilo outro. Não, é só porque você não está vivendo o seu propósito. Quando vivemos aquilo que fomos feitos para viver, tudo flui. Não estou dizendo que não tem problema. Todo mundo tem problema, até porque o problema é o que nos faz subir para outro patamar. Mas, quando Deus coloca alguma coisa na nossa vida, isso tem um significado. Essa história que a gente está vivendo, que eu estou vivendo, que você está vivendo, que é muito desafiador para mim e para você, essa história, se ela for usada do jeito certo, vai ser usada para salvar outras pessoas que possam estar passando pela mesma coisa, ou não, se não estiverem passando, para não passarem pelas coisas que a gente já está passando. A minha história em relação à minha doença, ela é um sofrimento para mim, é um espinho na minha carne? É sim. Mas a minha história, ela inspira outras pessoas a viverem a vida de uma outra forma. Não estou dizendo que o jeito que eu vivo a minha vida é o jeito certo, e nem estou dizendo que eu sou a pessoa mais santa do mundo, não estou dizendo isso. Mas às vezes alguns acontecimentos que eu vivi, faz com que a outra pessoa diga assim, poxa, ela passa por tudo isso e está aí.
E eu tô passando por isso aqui e não consigo me reerguer, não. Eu vou mudar minha vida, eu vou fazer diferente. Então é isso que eu tô falando. As nossas angústias, elas servem para que a vida do outro seja modificada. Quando a gente entende isso, vira uma chave na mente da gente e a gente começa a entender que as nossas angústias, elas também é para ser glorificado o nome de Deus. Babel não foi destruída por ciúme. Babel foi destruída porque não fazia parte do propósito. Babel foi destruída porque o homem disse para Deus: eu vou começar a mandar da terra para o céu e não quero mais saber o que vem do céu para a terra. Foi por isso que Babel foi destruída. Porque aquilo que Deus tinha dito para o homem não estava sendo cumprido. Como hoje, você pode dizer assim, será que hoje tem? Tem. E muita gente vai dizer, Deus está voltando, está vindo, Jesus está voltando. Ninguém acredita, né? Cada um vive a sua vida do jeito que quer e acha que quando tem alguém que diz que Deus está voltando, que Jesus está voltando, isso é loucura, né? Isso aconteceu no tempo de Noé e está se repetindo agora. E cada um está criando a sua torre. Eu e você estamos construindo a nossa torre. Porque tirar 10 minutos para ouvir a palavra de Deus, 10 minutos para orar a Deus, 10 minutos para ouvir um louvor, 10 minutos para baixar a cabeça e dizer assim, Pai, a Ti entrego meu dia, a minha vida, a minha história, leva muito tempo. Eu preciso estar fazendo outras coisas que são extremamente mais importantes. Eu preciso construir a minha torre. Eu preciso construir a minha bolha com os meus parceiros. Pessoas que são parecidas comigo, que escutam e vivem a história parecida comigo. E o que Deus falou, não, isso deixa para depois, vai ter um outro momento, um momento certo. E aí, esse momento nunca chega, né? Então, o que eu quero dizer é isso, que nós temos que entender que nós somos criaturas e não criadores. Que nós somos feitos por Deus e não nós que fizemos Deus. Porque tem muita gente por aí que diz que Deus é uma invenção do homem para que ele possa se sentir bem. Eu não acredito nisso. Porque até o próprio Big Bang, que o homem diz que existiu, ele está na Bíblia. Quando Deus disse, haja luz, ali eu acredito que tenha sido o Big Bang. Porque dias depois foi que Deus criou as luminárias. O sol, a lua, para dividir entre o dia e a noite. Está na palavra. Se está na palavra, eu acredito. Então, assim, tudo que existe ou que irá existir tem o controle, passa pelas mãos de Deus, porque Ele é eterno, né? Então, assim, eu quero deixar bem claro aqui que nós, como criaturas, temos um propósito e quando vivemos o propósito de Deus, a nossa história, ela tem um sentido. Quando vivemos no propósito de Deus, a nossa história, ela flui. E é essa história que flui que eu quero que eu viva e que você viva. Quando a gente começa a entender que aquilo que estamos fazendo, se não tem, pelo menos, Pai, o que é que o senhor acha disso? O senhor acha que eu devo? Será que vai dar certo? Se der certo, o senhor vai estar comigo? Deus já está fazendo parte desse propósito. Agora, quando você faz tudo por você mesmo, porque acha que Deus é uma balela, você está vivendo o seu propósito e às vezes esse seu propósito vai custar algo muito valioso para a sua vida ou para a minha vida, certo? Então é isso, minha gente, eu quero que vocês tenham acompanhado até aqui, que vocês possam entender como eu entendi. Se vocês entenderam algo diferente, por favor, escreve aqui nos comentários, vamos curtir, vamos compartilhar. Gratidão por você ter chegado até aqui e vamos orar. Pai Santíssimo que nos céus habita, te agradecemos por mais um dia, pelos nossos familiares, pelas pessoas que amamos, pelos nossos propósitos. Que o nosso propósito não seja nosso, mas que venha a partir de Ti. Que possamos viver os Teus princípios e que a Tua história possa acontecer nas nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Te agradecemos e te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo, comunidade.